A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o pastor Rodrigo Carvalho, da Igreja Evangélica Nova Jerusalém, no Parque Cristo. E agora, nesse momento, meus irmãos, nós vamos trazer a palavra oficial dessa noite do culto. Amém? Salmos de número 40. Deus diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, meus irmãos, é para que a gente faça uma retrospectiva da nossa vida. Aleluia. Da mudança que Deus fez na nossa vida. E eu estava falando, Deus, qual a palavra que eu poderia ler para os irmãos nessa noite? O que eu poderia falar para os irmãos? E Deus falou comigo assim, Salmos de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Aleluia. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Meus irmãos, pare e pense. Tudo que Deus fez na vida de vocês. Faça uma reflexão, meus irmãos, de quão bom nós estamos terminando o ano de 2022. Aleluia. A minha reflexão vai lá, meus irmãos, um pouquinho antes, no finalzinho do ano de 2021. Muitas dificuldades financeiras, muitas provas, muitas lutas, meus irmãos. Minha sogra vindo aqui para casa, meus irmãos, passar por um tratamento médico. E, meus irmãos, Deus supriu todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades. Meus irmãos, aquilo que a minha sogra queria comer, meus irmãos, Deus preparou a porção de cada dia. Meus irmãos, aí veio a abertura da Igreja Evangélica Nova Jerusalém. E nós falamos, Deus, como é que a gente vai fazer essa grande obra? E Deus falou, filho, dá o primeiro passo que eu vou preparar todas as coisas. Meus irmãos, começamos essa grande obra naquela lona de plástico, sofá de casa e 4 cadeirinhas de praia, meus irmãos. E veio, meus irmãos, as lutas, as tribulações, os primeiros cultos numa terça-feira à noite, dia 5 de outubro de 2021, uma noite fria, uma garoa, meus irmãos. E nós se espremia aqui, meus irmãos, porque a lona não cobria todo o salão da igreja. E perseverando, meus irmãos, acreditando que Deus mudaria a nossa situação. Aleluia. Aí veio, meus irmãos, uma notícia não muito agradável. Nós já estávamos preocupados como seria o nosso final de ano, como seria a nossa ceia de Natal, a nossa ceia de Ano Novo. Minha sogra iria passar o Natal e o Ano Novo conosco. E, meus irmãos, quando Deus, Ele cumpre, Ele é fiel para realizar nas nossas vidas. Deus falou assim conosco, meus irmãos, finalzinho de outubro, eu vou preparar a melhor ceia de Natal e a melhor ceia de Ano Novo para vocês. Aleluia. E Deus foi além, meus irmãos. Deus falou assim, nem quando você tinha dinheiro, Verdade. que você era ímpio, você ia comer tão bem como eu vou preparar a ceia do Natal e do Ano Novo desse ano. E, meus irmãos, eu acreditei naquela promessa. Mas primeiro Deus usou a pastora Conceição para falar para nós, olha, vai vir um vendaval, vai vir um dilúvio na vida de vocês, mas acredite em Deus. Glória a Deus. E, meus irmãos, aí veio a notícia difícil. Meu sogro Aguinaldo, meus irmãos, veio aqui para São Paulo
E a pior notícia que poderia acontecer veio para nós no final do ano. Ele estava com câncer em estado de metástase no fígado dele. E meus irmãos, aquilo foi um balde de água gelada para nós. Por quê? Início do nosso ministério, tantas lutas, tantas tribulações, meus irmãos. A lona rasgava com o vendaval e com a chuva. A gente trocava e invertia a lona, amarrava de um lado, amarrava do outro lado aquela lona de plástico. E agora, meus irmãos, meu sogro naquela situação. Minha sogra aqui se recuperando de uma cirurgia na vista, já marcada outra cirurgia da outra vista, e agora meu sogro. E Deus falou com ele: olha, se você fazer uma aliança comigo, eu te curo do câncer. E meus irmãos, meu sogro, no final do ano, aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Foi batizado nas águas, meus irmãos. E Deus, o Senhor Jesus Cristo curou ele, meus irmãos, Glória daquele câncer em estado de metástase no fígado. Aleluia. Ele tinha, meus irmãos, todos os exames médicos, comprovando múltiplos nódulos no fígado dele. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quando os médicos fizeram novos exames nele, tomografia, tudo, meus irmãos, os nódulos tinham sumido. Glória a Deus. Hoje, meu sogro faz somente o tratamento para cirrose. Olha como Deus trabalha, como Deus prepara. Mas pastor Rodrigo, como é que foi o seu final de ano? Meus irmãos, Deus foi além das promessas que Ele fez. Irmãos, foi a maior ceia de Natal que nós tivemos. E vou além, foi a melhor ceia de Natal que nós tivemos, meus irmãos. Deus preparou não somente toda a alimentação necessária para todos nós, mas Deus preparou que desde 2017, nós não se reunimos todos nós juntos, com meu sogro Aguinaldo, minha sogra Dona Lourdes. E Deus preparou que no ano de 2021, meus irmãos, estava todos nós reunidos em família aqui. Glória a Deus. Meu sogro Aguinaldo e minha sogra Dona Lourdes. Irmãos, não teve felicidade maior do que quando Deus promete em nossas vidas. Irmãos, era uma mesa aqui, ó. Era uma mesa. É forte. Só de fruta, espetinho de fruta, irmãos. Aleluia. Foi uma mesa só de comida e foi outra mesa só de carnes, meus Eita irmãos. glória. Até picanha a gente comeu na presença de Deus. Olha como vale a pena servir a Deus. Quando Deus fala, irmãos, esperei com paciência no Senhor. Ah, pastor Rodrigo, vai demorar 30, 40 anos? Não, meus irmãos. É nas promessas de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Se Ele falou para vocês, meus irmãos, Ele vai cumprir. Só basta você ter paciência, esperar no Senhor. Tudo Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Meus irmãos, para nós que começamos o ministério numa lona de plástico, tantas e tantas e tantas dificuldades, meus irmãos, sem nenhum real para começar aquela grande obra. Irmãos, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a nossa igreja está toda coberta com as telhas, meus Glória irmãos. a Deus. O ano passado, numa data dessa, meus irmãos, chovia aqui do lado, chovia aí atrás. Por quê, meus irmãos? Nós estávamos na lona. Mas quando a gente tem a promessa que diz: esperei com paciência no Senhor. E começou o ano de 2022, meus irmãos. Muitas lutas, muitas batalhas, muitas dificuldades. Mas em todos os momentos da nossa vida, meus irmãos, Deus estava ao nosso lado. Eu quero falar para vocês: lutas vêm, provas vêm, dificuldades vêm, mas maior é o Deus que está conosco. Glória a Deus. Deus não cuidou do seu povo durante 40 anos naquele deserto? Irmãos, faltou comida para aquele povo? Não. Faltou roupa para eles vestir? Não. Nem os calçados, meus irmãos, faltou para os filhos de Deus. Nós acreditamos nessas promessas, irmãos. Olha da onde Deus tirou eu e você, meus irmãos. Verdade. Deus me tirou, meus irmãos, do mundo da perdição.
das bebidas. Deus me tirou, meus irmãos, da prostituição. Deus me tirou, meus irmãos, dos caminhos errados. E hoje eu posso falar que Deus firmou os meus passos sobre uma rocha. Deus colocou um cântico novo na minha voz. E hoje eu posso falar para vocês, irmãos, eu sou o homem mais feliz do mundo. Por quê? Eu estou na presença do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele, meus irmãos, pode mudar a minha história e a sua. Somente Deus pode mudar a sua trajetória. Basta o quê? Você esperar com paciência no Senhor. Irmãos, nós estávamos preocupados. E agora, Senhor, o diagnóstico que entregaram para nós, do meu sogro, era o seguinte: olha, ele não passa desse mês não. Se ele passar de hoje para amanhã, é muito. Falaram para a gente assim, que poderia preparar toda a parte dele de funeral. Falaram, irmãos, para a gente. A gente ficou desesperado. Mas Deus, Ele tem a última palavra. Glória a Deus. Deus tem, meus irmãos, a última palavra para a minha e para a sua vida. Deus tem, meus irmãos. Deus tem um milagre para mim. Deus tem um milagre para você, meus irmãos. Só basta a gente acreditar em Deus. E, meus irmãos, para vocês verem que a gente estava tão preocupado com o meu sogro. O Natal, meus irmãos, eu nem sabia que ele não podia comer sal. Nem eu, nem meu cunhado Marcelo não sabíamos que ele podia comer sal. E, meus irmãos, eu fiz meu sogro comer tanto, mais tanto. Irmãos, toda a carne que eu tirava da grelha, da churrasqueira, eu cortava vários pedaços e falava para ele: meu sogro, come, come, se alegra no Senhor, porque se hoje for seu último dia, você vai feliz em Cristo Jesus. E, meus irmãos, nós comemos tanto, 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 todos nós, que meu sogro foi dormir só lá pela madrugada. O tamanho da bondade de Deus para conosco. Então eu quero encorajar vocês, meus irmãos, em dizer que lutas, provas, tribulações vão vir em nossas vidas. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então também nós venceremos, meus irmãos, as lutas, as batalhas, as dificuldades de nossas vidas. Basta somente você acreditar no Senhor Jesus Cristo. Pare e pense, meus irmãos, agora, nesse exato momento. Olha como você começou o ano de 2022. E pare e pense o que Deus já fez de bom na sua vida nesse mês de dezembro de 2022. Pense agora, meus irmãos, tivemos muitas perdas familiares, materiais, mas, meus irmãos, nós podemos falar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, olha as perspectivas de vida que nós temos para o ano de 2023. Se você está na presença de Deus, vão ser as melhores possíveis. O ano de 2023, meus irmãos, vai ser o ano da nossa colheita. Tudo aquilo que nós plantamos nesse ano de 2022 positivo, nós iremos colher nesse ano de 2023. Eu profetizo sobre a vida de vocês, meus irmãos, que ainda esse final de ano vai ser a melhor ceia de Natal de todos vocês. Eu profetizo na vida de vocês, meus irmãos, que será a melhor ceia de ano novo na vida de vocês. Sabe por quê? O mesmo direito que eu tive de ter a melhor ceia de final de ano da minha vida é o mesmo direito que todos vocês têm, meus irmãos. Só basta acreditar em Deus. Só basta acreditar, meus irmãos, que dias difíceis virão. Por quê? A vida do crente é assim, meus irmãos. Nós passamos uma luta hoje, passamos uma luta amanhã, mas, meus irmãos, quando a gente começa numa luta de manhã, no final do dia Deus nos dá a vitória. Glória a Deus. Olha o pastor Rodrigo.
todas as lutas, todas as provas que nós passamos, e todos os momentos da nossa vida, Deus tem feito milagres, maravilhas. O nosso ministério hoje, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus tem preparado todas as coisas para nós. Glória a Deus. Então eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não teve uma atitude de fé, procura uma igreja evangélica, meus irmãos. Uma igreja que você se sinta bem. Procure a presença de Deus. Você que queira aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, meus irmãos, coloque aí nos comentários desse vídeo, meus irmãos, que você quer aceitar o Senhor Jesus Cristo. Depois nós iremos orar por você, orar pela sua família, meus irmãos. Tome uma atitude de fé. Somente o Senhor Jesus Cristo pode mudar a sua história. Aleluia. Espere mais um pouquinho, meus irmãos. Se está dando um pouco errado na sua vida, espere um pouquinho em Deus. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua trajetória. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Que você tenha uma excelente semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?